gravado no dia 11/4/2020. Deus em Cristo seja louvado. Amém. Amados irmãos e ouvintes, vocês vão ouvir uma mensagem de uma atalaia de Deus. Uma atalaia de Deus não brinca com Deus e nem com a sua santa palavra. Uma atalaia de Deus é um porta-voz de Deus aqui na terra. O que Deus falar para o seu atalaia, ele passa para os povos da terra. Um atalaia de Deus não tem visões falsas, nem acrescenta e nem diminui o que está escrito nas Escrituras Sagradas. Vamos tomar como base para a nossa mensagem que Deus tem para repassar para os povos da terra. Salmos 125, versículo 1 a 5. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a sua mão à iniquidade. Faz bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-lo-ás o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre a terra. Amados irmãos e ouvintes, Deus está nos céus olhando para esta baixa terra, está contemplando uma nação incrédula e desobediente à sua santa palavra aqui na terra. Quantos e quantos, impulsionado pela carne, pregaram para os seus ouvintes o Salmo 125 e o Salmo 91. Aonde está a confiança destes pregadores no Deus das Escrituras? Pregaram tanto que os que confiam em Deus são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Aonde está a firmeza dos que pregaram muitas vezes o Salmo 125 e o Salmo 91? Os montes de Sião ainda estão firmes, sem se abalarem. Mas aonde está a firmeza dos povos que diziam que eram como os montes de Sião, que nunca iriam se abalar? Aonde está? Ou aonde se encontram os povos religiosos que confiavam no Salmo 125 e no Salmo 91? Os montes de Sião continuam firmes sem se abalar. Todas as nações da terra estão abaladas. Ninguém confia mais no Salmo 125 e no Salmo 91. Deus tem permitido que tudo isso aconteça na terra para ver aonde está a confiança dos povos da terra na sua santa palavra. O que Deus pode ver dos céus aqui na terra é hipocrisia nos povos religiosos da terra, porque não tem um povo mais hipócritas do que os povos religiosos. Os povos religiosos do século XXI estão imitando muito bem os povos religiosos do tempo em que o Senhor Jesus Cristo esteve nesta baixa terra. O que o Senhor Jesus Cristo viu nos religiosos do tempo em que ele esteve nesta baixa terra, ele está vendo nos religiosos do século XXI, no terceiro milênio. Aquelas palavras que o Senhor Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 23, versículo 1 a 39, se ele estivesse pessoalmente no meio dos religiosos do século XXI, ele repetiria as mesmas palavras para os religiosos do século XXI, no terceiro milênio. Que está escrito em Mateus 23, 1 a 39. A terra está vivendo os ais, e ai da terra e dos seus habitantes. Hoje só se vê lamentos, ai, ai, fulano está morrendo. A mortandade é grande sobre a face da terra, e os povos amordaçados sem poder falar, as igrejas todas fechadas e os seus líderes lamentando o fechamento das igrejas.
Não que os líderes estejam preocupados porque as igrejas estão fechadas. A preocupação dos líderes é com as finanças das igrejas. Os líderes estão preocupados como os fiéis contribuírem com os dízimos e ofertas. Os líderes religiosos já devem estar estudando um meio, mesmo nas igrejas fechadas, os seus fiéis dizimarem e ofertarem. Deus tem um recado para os religiosos da terra, que são dizimistas e ofertantes. Ai de vocês, religiosos que são dizimistas e ofertantes. Chegou o tempo que vocês precisam se converter e aceitarem o meu Filho Jesus Cristo como vosso único pastor. Ouçam a voz do meu Filho Jesus Cristo e se libertem do jugo do dízimo que os pastores colocaram nos vossos ombros. O meu Filho Jesus Cristo não colocou este jugo do dízimo nos ombros de ninguém aqui na terra. Este jugo do dízimo era na lei da velha aliança. Este jugo do dízimo foi cravado na dura cruz do Calvário por meu Filho Jesus Cristo, diz Deus. Convertei-vos, convertei-vos deste jugo da lei do dízimo. Na graça do meu Filho Jesus Cristo não se faz memória da lei do dízimo. Todos que ainda estiverem nas práticas da lei do dízimo estão separados do meu Filho Jesus Cristo. Estão separados da minha graça. Estão caídos da minha graça, ou caídos da graça de Deus. Deus não podia suportar por mais tempo. Chegou o tempo de Deus tirar o pasto da boca dos pastores. Chegou o tempo das ovelhas ouvirem a voz do bom pastor. É tempo dos pastores tirarem o véu da incredulidade e entenderem a mensagem do Filho de Deus que está em João 10, 1 a 16. Quando o Senhor Jesus Cristo estava dizendo: o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir, o ladrão que Jesus Cristo falou em João 10 e 10 não é o diabo, é os pastores dos fariseus, o qual os nossos líderes religiosos do século XXI estão representando muito bem os pastores dos fariseus de há quase 2000 anos passado. Os pastores dos fariseus cumpriam a lei rigorosamente, e quem não cumpriam a lei dos pastores, dos fariseus, os fariseus os chamavam de roubadores de Deus. Como aquele fariseu da parábola de Lucas 18, 9 a 14. Quem o Senhor Jesus Cristo justificou? O fariseu dizimista ou o publicano roubador? O Senhor Jesus Cristo nunca disse para ninguém que quem não fosse fiel dizimista estava sendo infiel a Deus. Que quem não pagasse os dízimos estariam roubando a Deus. Já é hora dos pastores pedirem perdão a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo por tantos anos de enganação que enganaram os fiéis com mentiras, dizendo que quem não fosse fiel nos dízimos estava roubando a Deus. Este dízimo em dinheiro, mensalmente, não tem base nas Escrituras, de Gênesis ao Apocalipse. Não existe nenhum versículo para que os pastores possam embasar a doutrina do dízimo em dinheiro mensalmente. Esta doutrina do dízimo em dinheiro mensalmente é antibíblico e anticristão. Se os pastores me provarem dentro das Escrituras de Atos dos Apóstolos ao Apocalipse um versículo para que os pastores tenham razão em cobrar dízimo dos seus fiéis, eu dou a minha mão à palmatória. Eu estou dizendo isso porque eu tenho certeza que não existe nenhum versículo de Atos dos Apóstolos ao Apocalipse que os pastores tenham base para cobrar dízimo dos seus fiéis em dinheiro mensalmente. Para melhor dizer, não existe nenhum versículo de Gênesis ao Apocalipse para que os pastores tenham base para cobrar dízimo dos seus fiéis em dinheiro mensalmente.
Se eu perguntasse para os pastores, quem revelou para vocês que quem não é fiel nos dízimos está roubando a Deus? Que resposta os pastores me dariam? Com base na graça do Filho de Deus? Que quem não é fiel nos dízimos está roubando a Deus? Assim diz Deus para os pastores que usam de pretextos bíblicos para ensinar heresias para os seus fiéis. Que quem não for fiel nos dízimos está roubando a Deus. Deus pergunta para os pastores hoje: quem poderá me roubar? Qual é o pastor que poderá me resistir? Vocês, pastores, estão resistindo a mim e às minhas palavras na terra, ensinando doutrinas diabólicas para os seus fiéis. Eu, o vosso Deus, estou convidando os pastores para arrepender-se das iniquidades que estão praticando na terra, ensinando mentira para os seus fiéis, que quem não for fiel nos dízimos estão roubando a Deus. Pastores, como vocês poderão escapar da minha ira naquele grande dia que se aproxima e está bem perto? Só quem pode livrar vocês da minha ira é o meu Filho Jesus Cristo. Mas para que o meu Filho os livre da minha ira, que está para vir sobre toda a face da terra, sobre todos os habitantes da terra, vocês precisam obedecer a tudo o que o meu Filho ensinou quando ele esteve nesta baixa terra. Mas vocês, pastores, não estão fazendo caso das palavras que o meu Filho ensinou quando ele esteve nesta baixa terra. Para vocês, pastores, diz Deus, o Criador dos céus e da terra e de tudo que nela há. Vocês, pastores, estudam tanto as Escrituras e não conhecem a verdade que vocês precisam conhecer. A verdade é o meu Filho Jesus Cristo. E vocês não conhecem o meu Filho Jesus Cristo. Porque se vocês, pastores, conhecessem o meu Filho Jesus Cristo, vocês obedeciam a tudo o que ele ensinou e ficou escrito nas Escrituras. Nas Escrituras vocês falam muito no nome de meu Filho, mas só fazem tudo ao contrário do que o meu Filho ensinou quando ele esteve nesta baixa terra. Diz Deus para os pastores: me provem, ao contrário que vocês obedecem ao meu Filho Jesus Cristo nas vossas igrejas, que vocês mesmos são os pastores. Vocês, pastores, nunca vão compreender aquelas palavras que o meu Filho Jesus Cristo disse e ficou escrito em João 10, 1 a 16. Vocês sabem quem são os ladrões e salteadores que veio antes do meu Filho? Os meus profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel e Zacarias dão as respostas exatas. Quem são os ladrões e salteadores que vieram antes do meu Filho Jesus Cristo a esta terra? Pastores, vocês já imaginaram quem são os cães do Apocalipse que não vão poder entrar na cidade santa, a Nova Jerusalém? A partir de hoje vocês vão ficar sabendo quem são os cães do Apocalipse 22:15 que vão ficar de fora da cidade santa, a Nova Jerusalém. Abra a sua Bíblia, não importa a sua tradução. Apocalipse 22:15. Isaías 56:11, que diz assim: e estes cães são pastores que nada compreendem, são gananciosos e preguiçosos, e não querem trabalhar, e vivem usando as minhas ovelhas como pasto. Comem a carne das minhas ovelhas, se vestem da lã das minhas ovelhas e bebem o sangue das minhas ovelhas, diz o Senhor. Como se nada tivesse acontecendo, passam a mão na boca e ainda dizem: louvado seja Deus, que me deu as suas ovelhas para nós nos alimentar delas. Diz Deus para os pastores: a sentença de vocês, pastores, vos esperam no dia do juízo final. As Escrituras estão avisando para vocês aonde vocês vão ficar no dia do juízo final. Vejam Mateus 25, 31 a 46. Eu, vosso Deus,
Estou dando uma chance para vocês, pastores e líderes de todas as denominações religiosas da face da terra. O fim vem sobre os quatro cantos da terra. Convertei-vos, convertei-vos, ó pastores e os seus fiéis. Hoje, ao ouvirem o meu porta-voz na terra, sou eu que confirmo as palavras dos meus servos e cumpro os conselhos dos meus mensageiros, conforme está escrito em Isaías 44, 26. Diz Deus para os pastores, líderes de todas as igrejas da face da terra: ainda um pouquinho, o que há de vir virá e não tardará. O meu justo viverá da fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Aonde está a fé dos religiosos? Todos ou quase todos os que diziam que tinham fé em Deus estão recuando, amordaçados, sem fé e sem esperança, e sem confiança no Deus, o qual propagaram tantos anos. Aonde está a confiança dos religiosos nas Escrituras? Qual é o valor do Salmo 125? Os que confiam em Deus são como os montes de Sião, firmes que não se abalam. Aonde está a confiança no Salmo 91? Quem confia em Deus, mal nenhum chegará à tua casa, ou seja, à tua tenda. Diz Deus para os pastores e líderes: vocês estão recuando a fé, estão negando as minhas palavras na terra. Deus convida os pastores e líderes religiosos do século XXI, de todas as denominações religiosas, para fazerem um concerto com o seu Filho Jesus Cristo. Diz Deus para os pastores e líderes religiosos: eu olho dos céus para esta baixa terra e contemplo na terra. Eu não vejo igrejas na terra, eu vejo um comércio de almas humanas na terra. Os pastores e líderes não me temem, estão brincando com a minha palavra na terra, estão blasfemando do sacrifício do meu Filho Jesus Cristo. Diz Deus para os pastores e líderes religiosos: vocês chamam o meu filho de Senhor, Senhor, mas não fazem o que o meu filho mandou vocês fazer. Vocês dizem: nós servimos a Deus. Vocês não sabem o que vem a ser servir a mim. Diz Deus para os pastores e líderes de toda a face da terra. Os que me servem confiam nas minhas palavras e procuram pôr em prática as minhas palavras. Vocês são casas edificadas na areia. Ouvem a minha palavra, mas não praticam. Quem ouve as minhas palavras e põe em prática é casa edificada na rocha. Não se abalam com nenhum tipo de vírus que aparecer na terra. Todos que estão se abalando com este vírus que está assolando toda a face da terra são casas edificadas na areia. Veja a parábola que o meu filho contou sobre duas casas. Uma casa edificada na rocha e outra casa edificada na areia. Leiam Mateus 7, 21 a 29. Diz Deus para os líderes e pastores: vocês pensam que vão entrar no meu reino só porque vocês me chamam de Senhor, Senhor? Muitos pastores e líderes religiosos, de fiéis religiosos, vão se lamentar na minha presença e na presença do meu Filho Jesus Cristo naquele grande dia, querendo se justificar, dizendo: Senhor, Senhor, nós fizemos muitos milagres em teu nome, nós expulsamos demônio em teu nome, nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. Não vai adiantar tantos lamentos naquele dia, não adianta se justificarem naquele dia. Cada um de vocês será julgado segundo as vossas obras. Diz Deus para os pastores e líderes religiosos de toda a face da terra e os seus fiéis: naquele dia vocês vão ficar confundidos e envergonhados, porque não permaneceram obedecendo as palavras do meu Filho Jesus Cristo. Vocês depositaram a confiança na vossa religião. Vocês desprezaram o meu Filho na terra para obedecerem às vossas tradições religiosas.
Vocês, pastores e líderes religiosos, nunca compreenderam a linguagem de meu filho Jesus Cristo quando ele disse que era o bom pastor. Vocês nunca entenderam quando o meu filho disse que na minha igreja na terra não tem pastores, tem um só pastor em toda a face da terra. Isso foi dito pelo meu filho quando ele esteve na baixa terra, que a minha igreja na terra é um só rebanho e um só pastor. Vocês, pastores e líderes religiosos e fiéis, não têm base nas minhas palavras para se intitularem pastores. Diz Deus para os pastores e líderes e fiéis: eu não constituí pastores na terra para ficar à frente do meu povo na terra. Eu constituí um único pastor para cuidar do meu povo na terra. E este pastor foi o meu filho Jesus Cristo, diz Deus. Como ele mesmo disse, eu sou o bom pastor, e vocês que se intitularam a si mesmos pastores, não são pastores, são mercenários. E mercenário não sabe cuidar das minhas ovelhas na terra. Diz Deus para os pastores e líderes e fiéis: vocês odeiam o meu filho, porque ele chamou vocês de mercenários, ladrões e salteadores. Vocês, pastores, roubam as minhas ovelhas, assaltam as minhas ovelhas. Quando vocês, pastores e líderes religiosos e seus fiéis, quando vocês exigem dos seus fiéis 10% do seu salário ou da sua renda, vocês estão roubando aos vossos fiéis, vocês estão assaltando os vossos fiéis, vocês estão enganando os vossos fiéis. Vocês, pastores e líderes de todas as religiões da face da terra, usam o meu nome em vão, quando vocês dizem para os vossos fiéis que os dízimos é uma devolução para Deus. Quem não devolver os dízimos estão roubando a Deus. Diz Deus para os pastores e líderes religiosos de toda a face da terra: o meu filho disse: aprendam de mim. Com quem vocês, pastores e líderes, aprenderam a enganar o meu povo na terra? Aonde está escrito o meu filho dizendo que quem não devolvesse dízimo estaria roubando a Deus? Diz Deus para os pastores e líderes e fiéis: eu estou autorizando o meu porta-voz para falar para os pastores e líderes e fiéis de toda a face da terra. Se vocês ouvirem os meus porta-voz, está ouvindo a mim. Se rejeitarem o meu porta-voz, estão rejeitando a mim, diz Deus para os pastores e líderes de toda a face da terra, hoje no século XXI, no terceiro milênio. Diz Deus para os pastores e líderes religiosos de toda a face da terra: eu não tenho prazer na perdição de vocês. Quero que vocês se convertam e sejam salvos no último dia. Só tem um meio de vocês, pastores e líderes, se salvarem no último dia. Aceitem o meu filho como único pastor das vossas almas, porque mercenário não pode salvar nenhuma alma aqui na terra. Eles não podem salvar nem a própria alma, porque deixar de confiar a sua alma nas mãos de um pastor verdadeiro para confiar em um falso pastor? Porque deixar de confiar em um pastor que não exige nem um centavo do seu salário ou da sua renda, para confiar nos pastores que exigem 10% do seu salário ou da sua renda, sob pretexto que, se você não pagar fielmente os dízimos, está roubando a Deus? O pastor Jesus Cristo jamais enviou ou jamais ensinou tamanha heresia quando ele esteve nesta baixa terra. A maior heresia ensinada pelos pastores é a heresia do dízimo para não roubar a Deus. Até quando os pastores vão resistir a Deus e à sua santa palavra aqui na terra? Quando os pastores se converterem ao Senhor Jesus Cristo, aceitando como seu único pastor, quando os pastores se humilharem aos pés do Filho de Deus
e pedir perdão, então o véu da incredulidade será rasgado para eles reconhecer que são mercenários e não são pastores. Deus e seu Filho Jesus Cristo está apenas advertindo todos os pastores e líderes de todas as religiões da face da terra. Até agora Deus tem falado com os pastores e líderes religiosos de toda a face da terra. Deus agora vai falar com os homens que são intitulados anciãos. Diz Deus, eu falei com 99, que são eles os pastores e líderes religiosos de 99% das religiões de toda a face da terra. 99% das religiões têm homens intitulados pastores e líderes. Já falei com 99%, agora vou falar com 1% das religiões da face da terra. O nome desta religião que Deus vai falar agora chama-se Congregação Cristã no Brasil. Esta igreja não aceita homens intitulados pastores e nem a doutrina do dízimo. Os líderes desta igreja estão representando a igreja de Éfeso do Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 a 7. Diz Deus para os anciãos da Congregação Cristã no Brasil: vocês estão corretos em não aceitar um homem titulado pastores. Eu também não aceito na minha igreja um homem titulado pastor, na minha igreja na terra. Vocês estão corretos em não aceitar a doutrina do dízimo. Eu também não aceito a doutrina do dízimo na minha igreja, que o meu Filho Jesus Cristo é o pastor. Porque o dízimo era na velha aliança. E por meio do sacrifício do meu Filho na cruz do Calvário, não existe mais nem memória da velha aliança. É como disse o meu servo Paulo em Romanos 10 e 4. O fim da lei é Cristo para justificar todos que nele crêem. Diz Deus, o meu Filho Jesus Cristo cumpriu todas as leis da velha aliança. Não ficou nenhuma lei que o meu Filho não tenha cumprido na cruz do Calvário. Diz Deus para os anciãos da Congregação Cristã no mundo inteiro, ou seja, em toda a face da terra. Vocês, anciãos, estão corretíssimos em não aceitar um homem titulado pastor e nem a doutrina do dízimo. Eu também não aceito um homem titulado pastor e nem a doutrina do dízimo na minha igreja na terra. Eu aceito o título de ancião, presbítero, bispos, diáconos e cooperadores, mas título de pastores eu não aceito na minha igreja na terra. Eu dei o dom de pastor aos homens, mas não intitulei nenhum homem de pastor. O meu Filho Jesus Cristo disse por 3 vezes para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro disse: sim, Senhor, eu te amo. O meu filho disse para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Isso meu filho repetiu por 3 vezes. Apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. O meu filho estava intitulando Pedro de pastor? Não. Não e não, 1000 vezes não. O meu filho não estava intitulando Pedro de pastor. Se eu tivesse intitulado Pedro de pastor, nas suas cartas ele tinha assinado com o título: assina pastor Pedro. Diz Deus para os anciãos da Congregação Cristã no Brasil: vocês por muitos anos representaram a igreja de Filadélfia, mas com o passar dos tempos vocês se tornaram prepotentes, arrogantes e soberbos. Hoje eu tenho que repreender vocês, anciãos da Congregação Cristã no Brasil, não só no Brasil, mas do Brasil ao Japão. Eu contemplo dos céus muitas injustiças que vocês fazem com os meus pequeninos na terra. Vocês estão representando a igreja de Éfeso do Apocalipse. Vocês deixaram o primeiro amor para seguirem doutrinas diversas que eu não aprovo. Eu não aprovo este rebatismo criado por vocês, anciãos da Congregação Cristã no Brasil. Este rebatismo pisa as ordens do meu Filho Jesus Cristo, que ficou escrito em Mateus 28, 18 a 20.
O meu servo Paulo pregou nas suas cartas, dizendo que há um só batismo. E este batismo que o meu servo Paulo estava falando é o batismo ordenado por meu Filho Jesus Cristo em Mateus 28, 18 a 20. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Este é o verdadeiro batismo, diz Deus, para os anciãos da congregação cristã no Brasil. No dia que vocês criaram o rebatismo, vocês abandonaram o primeiro amor. Encontraram erros no batismo que meu filho ordenou quando ele esteve nesta baixa terra. Diz Deus para os anciãos da congregação cristã de todo o globo terrestre. Quem revelou para vocês que o batismo somente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não tem validade? Vocês não têm nenhuma ideia. Quem foi que revelou para vocês que o batismo somente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não tem validade? Eu tenho um adversário na terra que trabalha oposto a mim e ao meu Filho Jesus Cristo na terra. A missão do meu adversário na terra é criar doutrinas diversas na terra e revelar para os contradizentes que encontraram erros nas ordenanças do meu filho na terra. O meu adversário revelou para os anciãos que o batismo somente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é inválido. Quem batizou somente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e for para a congregação cristã tem que rebatizar, porque para os anciãos o batismo somente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não tem nenhuma validade aqui na terra. Para os anciãos da congregação cristã, o batismo que Jesus Cristo ensinou não tem nenhuma validade. Eu, o pregador desta mensagem, sou uma vítima deste rebatismo dos anciãos da congregação cristã no Brasil. Os que aceitam o rebatismo dos anciãos não estão pecando contra as ordens do Senhor Jesus Cristo. O pecado está em quem aceitou a revelação do adversário para rebatizar os que uma vez já foram batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Diz Deus para os anciãos da congregação cristã no Brasil, ou do globo terrestre, do Brasil ao Japão: eu sou o Deus verdadeiro que criei o universo e tudo que nele há. Eu estou levantando o meu porta-voz na terra para falar com todas as lideranças religiosas de toda a face da terra. Já falei com os pastores e líderes religiosos. Estou agora falando com os anciãos da congregação cristã no Brasil ou de todo o globo terrestre. Diz Deus, a chance que eu dei para as igrejas do Apocalipse, estou dando para os pastores e líderes e anciãos de toda a face da terra. Diz Deus, eu não encontro santidade e nem pureza e sinceridade nos pastores e líderes e anciãos que estão à frente do meu povo na terra. Vocês são fingidos e hipócritas, prepotentes, arrogantes e soberbos. Diz Deus, eu não vejo nenhuma diferença dos religiosos do tempo em que o meu filho esteve nesta baixa terra e os mesmos fariseus hipócritas e fingidos, obedecendo às regras da velha aliança e blasfemando da minha graça que eu mandei à terra por meio de meu Filho Jesus Cristo. Nem os pastores, nem os líderes religiosos, nem os anciãos estão obedecendo ao que o meu filho ensinou quando ele esteve nesta baixa terra. Diz Deus para os pastores, líderes religiosos, anciãos: eu quero fazer um concerto com vocês na terra antes de tocar a última trombeta. Diz Deus, eu não estou aprovando os pastores e os líderes religiosos e os anciãos de toda a face da terra. Tenho, porém, contra vocês, pastores e líderes religiosos e anciãos, que abandonaram o meu Filho Jesus Cristo para seguir doutrinas diversas na terra.
Vocês lembram de quando vocês aceitaram o primeiro amor? Vocês já esqueceram de onde vocês vieram? Do mundo enganador que jaz no maligno? Eu estou chamando os pastores e líderes religiosos e anciãos para se arrependerem e voltarem ao primeiro amor. E praticarem as primeiras obras que vocês praticavam no princípio da vossa fé. Com o passar dos tempos, vocês abandonaram o primeiro amor. Diz Deus para os pastores, líderes e anciãos: convertei-vos e voltem ao primeiro amor, antes de tocar a última trombeta. Eu estou enviando o meu porta-voz para falar com os pastores e líderes e anciãos de toda a face da terra. Eis que estou à porta e bato. Se vocês abrirem a porta e ouvir o meu porta-voz, vocês não vão se arrepender. Mas se vocês fechar a porta para o meu porta-voz, vocês vão se arrepender. E quando vocês se arrepender, é tarde demais. Hoje é um dia aceitável em que Deus chama os pastores, líderes religiosos e anciãos a se arrependerem e voltarem ao primeiro amor. O dia é hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações, como os povos que saíram do Egito, e o que eles fizeram com Moisés no deserto. Naquele tempo era a velha aliança. Hoje vocês estão em uma nova aliança feita por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Diz Deus para o ministério da Congregação Cristã no Brasil: vocês ensinam para os seus fiéis que a Congregação Cristã é a verdadeira graça de Deus na terra. Vocês, anciãos, estão equivocados, porque não dizer, vocês estão mentindo para os vossos fiéis, quando vocês dizem para os vossos fiéis que a Congregação Cristã é a verdadeira graça de Deus na terra. Vocês dizem que a Congregação Cristã é a verdadeira graça de Deus, com consciência limpa, ou porque aprenderam com os anciãos mais antigos? Diz Deus para os anciãos da Congregação Cristã no Brasil: se vocês não quiserem ficar à esquerda do meu Filho Jesus Cristo no juízo final, nunca mais abram as vossas bocas para pronunciar esta palavra, que a Congregação Cristã é a verdadeira graça de Deus na terra. Diz Deus para o ministério da Congregação Cristã no Brasil: eu vou mostrar para vocês, anciãos, diáconos, cooperadores, quem é a verdadeira graça de Deus na terra. A minha verdadeira graça de Deus na terra não é nenhum sistema religioso, nenhuma instituição religiosa, nenhum movimento religioso pode dizer que é a verdadeira graça de Deus na terra. A verdadeira graça de Deus é o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Os filhos de Deus podem dizer com convicção que este é verdadeiramente a graça de Deus na terra. Sem sombra de dúvidas e sem questionamento. A única instituição religiosa da face da terra que tem ousadia de se justificar que é a verdadeira graça de Deus é a Congregação Cristã no Brasil. Nenhuma outra instituição religiosa tem ousadia de dizer que é a verdadeira graça de Deus na terra. Dizer que é a verdadeira graça de Deus na terra está se igualando ao Filho de Deus na terra. E quem pode se igualar ao Filho de Deus na terra? Somente a Congregação Cristã tem ousadia de se igualar ao Filho de Deus aqui na terra. Tem muitas coisas que Deus pede para os anciãos da Congregação Cristã no Brasil. Ele está pedindo hoje e dizendo: expurguem dos seus estatutos doutrinários. Vou apresentar para os anciãos algumas teses que Deus pede para os anciãos eliminar da igreja. Uma delas é o rebatismo. Deus pede para ser expurgado
de uma vez por toda ou para sempre da congregação cristã no Brasil. Outra tese que Deus pede para ser expurgada de uma vez para sempre e nunca mais fazer menção por nenhum ancião da congregação cristã e por nenhum do ministério ou congregado, é que só tem salvação na congregação cristã. Fora da congregação cristã não tem salvação. Neste caso, o Salvador não é Jesus Cristo. Então Jesus Cristo perdeu o direito dado pelo Pai de salvar os pecadores que se arrependerem dos seus pecados. Segundo a doutrina criada pelos anciãos da congregação cristã, para se salvar tem que se agregar à congregação cristã e aceitar o rebatismo da congregação cristã. Para os anciãos da congregação cristã no Brasil, o Filho de Deus foi o homem mais mentiroso, o que ensinou mais equívoco aqui na terra. Só um exemplo dos ensinamentos equivocados do Filho de Deus para os anciãos da congregação cristã no Brasil. O Filho de Deus disse que todos nós somos irmãos, independente do credo religioso que alguém professa. Os anciãos e o ministério ensinam que só é irmãos os que forem batizados no batismo da congregação cristã. Quem não for batizado no batismo da congregação cristã não é irmãos. Tem alguém equivocado nessa história, ou o Filho de Deus, ou os anciãos da congregação cristã. Se eu fizer uma pesquisa para saber a opinião dos religiosos, quem está equivocado nessa história? É o Senhor Jesus Cristo, que diz que todos nós somos irmãos, ou é os anciãos da congregação cristã que dizem que só é irmãos os que se batizarem na congregação cristã? Quem os ouvintes acham que vai vencer nas pesquisas? O Senhor Jesus Cristo ou é os anciãos da congregação cristã? Diz Deus para os anciãos da congregação cristã no Brasil: eu quero que vocês, anciãos, e todo o corpo ministerial se humilhem e peçam perdão por pregarem tanta heresia para os vossos fiéis. Vocês, anciãos, jogaram a chave do reino dos céus no fundo do mar. Nem vocês entram e nem permitem que os outros entrem. Para vocês, os céus está como um muro de bronze. Vocês estão lutando contra Deus e contra o seu Filho Jesus Cristo aqui na terra. Deus e seu Filho Jesus Cristo nunca perderam uma batalha, nem nos céus e nem na terra. A nossa missão como porta-voz de Deus aqui na terra não é enganar ninguém e nem remover ninguém de uma religião para outra, porque a culpa dos religiosos se perderem está nos seus líderes religiosos. Se os líderes religiosos se converterem ao Filho de Deus e pedirem perdão, serão perdoados por quem tem autoridade de perdoar pecados. Se os líderes se converterem e os seus fiéis se convertem também, porque os religiosos obedecem mais aos seus líderes do que a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo. O porta-voz de Deus está recebendo o sinal dos céus para encerrar a mensagem que Deus tinha para os pastores e líderes religiosos, anciãos, presbíteros, bispos de toda a face da terra, para que os habitantes da terra tenham certeza que o meu porta-voz está falando da minha parte. Diz Deus: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz para os pastores, anciãos, diáconos e cooperadores de toda a face da terra. Sou eu que confirmo as palavras dos meus servos e cumpro os conselhos dos meus mensageiros. Eu, Jesus Cristo e meu Pai Celestial, estamos enviando este porta-voz para falar com todos os líderes religiosos de toda a face da terra. O que vocês ouçam ou deixem de ouvir. O meu porta-voz está fazendo a sua parte. Não está se omitindo de falar tudo o que meu Pai mandou falar para os pastores, líderes religiosos e anciãos, bispos e presbíteros de toda a face da terra, antes de tocar
a última trombeta. Não esperem a última trombeta tocar para se converterem dos vossos maus caminhos e das vossas prepotências, arrogâncias e soberbas. Eu sou o Deus de ontem, de hoje e sou eterno. Eu sou um fogo consumidor. Meditem em Mateus 25, 31 a 46. O juízo final está próximo. De qual lado vocês religiosos e suas lideranças pretendem ficar no juízo final? À direita do justo juiz ou à esquerda do justo juiz? Até hoje vocês, pastores, líderes e anciãos, eram inocentes de todas as maldades que vocês praticaram na terra. Naquele dia não tem ninguém por inocente, porque eu mandei o meu porta-voz, ele deu o recado, vocês não creram, não aceitaram, desprezaram o meu porta-voz. Por isso, o meu porta-voz está limpo do sangue de vocês. E ai dele se ele não disser tudo aquilo que eu mandar falar. Então este é o conselho, é a palavra. Deus em Cristo seja hoje eternamente louvado. A igreja do Senhor Jesus Cristo na terra, que ouvirem decreto, diga amém.